Bom dia. Declaro abertos os trabalhos da primeira audiência pública da Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional para debater a privatização de estradas no interior do Estado, conforme deliberação desta comissão e publicação no Diário Oficial do Poder Legislativo em 6 de junho de 2018. O anúncio do Estado pela privatização de importantes rodovias que compõem a malha rodoviária do Estado preocupa, obviamente, moradores e usuários que trafegam diariamente nos trechos propostos. No entanto, a falta de manutenção das estradas sempre causou muito alarme. No entanto, é preciso esmiuçar para que tenhamos segurança de que a privatização é a melhor opção para os problemas enfrentados pelos motoristas. Lembrando, motoristas que já pagam IPVA, outros impostos, e o pedágio seria mais um valor que pode, inclusive, incidir na questão do desenvolvimento econômico e regional, especificamente e aí mais abruptamente em alguns locais. Através do edital de chamamento público de número 1 de 2018, deu-se início à manifestação de interesse para a elaboração de estudos técnicos destinados à concessão de rodovias estaduais. Esse chamamento foi prorrogado até o dia 25 de maio, o que levou também essa comissão a adiar a audiência que estava marcada para exatamente essa data. Em 25 de maio saiu no edital a Resolução Casa Civil número 30, de 24 de maio de 2018, que designa uma comissão para análise e acompanhamento de requerimento de autorização e estudos técnicos previstos no edital 1 de 2018. Depois foi publicado no site da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico o nome das empresas interessadas no edital. Por esse motivo, a gente realiza, portanto, essa presente primeira audiência pública para discutir esse projeto de forma muito ampla, buscando aclarar junto aos órgãos competentes os pontos que se façam necessários e, claro, dentro do que é o papel do Legislativo de fiscalizar, dar transparência e ser ponte, entre a sociedade e o próprio Poder Executivo. Esse é o papel do Legislativo e nós pretendemos cumpri-lo da melhor forma possível. Então, a gente quer fazer também uma reunião de trabalho, essa é uma reunião de trabalho muito objetiva, e a gente quer já inicialmente registrar a presença do deputado Jânio Mendes. O deputado Luiz Paulo também está confirmado, deve estar chegando, e justifico a ausência da deputada Márcia Giovanni, porque também está acontecendo uma outra audiência pública nesse exato momento para tratar de leitos de hospitais, e a deputada Márcia Giovanni está nessa audiência pública, presidindo, inclusive, essa audiência pública. Então, para fazer o uso da palavra, eu anuncio João Luiz Reis da Silva, subsecretário adjunto de Projetos Especiais da Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento Econômico. João está aí, gente? Vocês passaram aqui para mim um roteiro? Não, né? Então, vamos lá. Maria Paula Martins, subsecretária de Parcerias Públicas Privadas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. Bom dia, Maria Paula. Obrigado pela presença. Tem, inclusive, uma apresentação, Bom dia, deputados, deputado Jânio, deputado Wanderson. Bom dia a todos presentes. Antes de eu começar aqui a minha apresentação, só esclarecer que não é uma privatização de rodovias. Na verdade, a gente está fazendo uma modelagem para avaliar uma concessão, que é bem diferente de privatização. Então, caso seja feita a concessão, ela tem um prazo e, ao final desse prazo, retorna para o Estado. Se fosse a privatização, ela teria um outro caminho. Então, só para esclarecer, tá? Então, eu preparei aqui uma apresentação com uma contextualização do que nos levou a esse estudo, Primeiro, apresentar a situação do Brasil, das rodovias brasileiras em relação ao resto do mundo. O Brasil, ele ocupa uma posição muito ruim em termos de qualidade e eficiência das rodovias. Ele está na 55ª posição. O Estado do Rio de Janeiro tem uma posição também bastante desvantajosa em relação ao Brasil e em relação à região sudeste. Então, a gente tem uma grande concentração de rodovias em estado ruim, péssimo, ruim, irregular. Temos algumas em estado bom e ótimo.
Essas rodovias em estado bom e ótimo, em sua maioria, são federais, que é o gráfico da esquerda. O que é estadual é bem pequenininho, é o azul do gráfico da direita. E ainda assim, o que é estadual, a maior parte do que está em bom estado já foi concedido, é o gráfico da esquerda. Então, todo aquele azul já foi concedido e é o que tem a expressão de bom e ótimo. Então, a maioria das rodovias do Rio de Janeiro, quase 75%, estão em estado péssimo, ruim e irregular. Ainda mostrando o ranking de qualidade, a primeira rodovia no estado do Rio de Janeiro que aparece entre as 40 melhores é federal, a 35ª rodovia do Rio que aparece é federal, vai aparecer em 40º lugar algum conjunto de rodovias estaduais. Você vê que nessa mesma lista tem 18 rodovias do estado de São Paulo classificadas como ótimo e bom. E as nossas que aparecem, ainda assim, são as que estão concedidas. O governo do Rio fez um estudo numa parceria com o Banco Mundial, usando recursos do Banco Mundial, teve a participação bem ativa da Firjan, do PELC, que é um plano estratégico de logística de carga. Esse plano ele é único no Brasil, nenhum estado brasileiro tem, nem o governo federal tem algo desse gênero. Foi feito um mapeamento dos 5.600 quilômetros de rodovias existentes no Rio de Janeiro, federais, estaduais e municipais. Essas rodovias elas foram filmadas com georreferenciamento. Então, a gente tem uma precisão para saber o estado do asfalto, da sinalização, da existência de acostamento. Tudo isso facilita muito para a gente identificar a necessidade de melhoria nas rodovias. Novamente, estaduais, federais e municipais. Como resultado do PELC, foram avaliadas rodovias... foi avaliado também o tráfego de veículos, o volume de tráfego, feito pesquisa, origem e destino. Então, a gente sabe qual é a movimentação de veículos dentro do estado do Rio de Janeiro. E aí, com essas pesquisas de tráfego e de origem e destino, isso possibilita você fazer alguma análise do movimento, o que caberia ser concessionado, o que é possível ser concessionado, que daria algum tipo de retorno. Quando a gente olha a uma rodovia que tem um movimento baixo e ela precisa de muito investimento, ela é impossível de ser concessionada, senão teria um pedágio absurdo, e não é isso que o Estado quer. Então, essa avaliação foi nesse sentido, para promover o que seja melhor para o Estado. Então, como resultado ainda do PELC, segundo aquela divisão, traduzindo aquele mapa com números das rodovias, a gente vai tratar só do que está mais azul escuro ali, o que poderia ser só pedágio a ser estudado. E ainda tem ali trechos federais, que nós não estamos tratando. Isso foi só o resultado do PELC. E nós fizemos, então, uma escolha de algumas rodovias estaduais. Por acaso, 4 das rodovias que a gente botou no chamamento público estão naquela pesquisa de qualidade da Confederação Nacional de Transportes. E lá, elas estão classificadas como regular, ruim e péssimo. Ali eu mostrei as rodovias e o lote que elas estão, e a gente não tem nada bom nelas. Então, mostra a necessidade de investimento, de melhoria nas rodovias. Então, com base nisso, a partir de um estudo interno elaborado entre Casa Civil, DR, Secretaria de Transportes e Secretaria de Obras, chegamos num termo de referência para a publicação do edital de chamamento público. E aí foi levado ao Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privado,
e eles aprovaram que a gente publicasse o edital de chamamento público. O Conselho Gestor é formado por diversos secretários. Então, foi publicado esse edital em 11 de abril. A gente deu inicialmente 30 dias para que os interessados apresentassem propostas. Tivemos um pedido de prorrogação e ele acabou indo para 44 dias no final. O chamamento está dividido em 3 grupos e o primeiro grupo está dividido em 3 lotes. Então, o primeiro lote do primeiro grupo, esse lote sul-fluminense, a gente prevê o estudo das rodovias 127, 145 e 155. Elas estão marcadas aí elas estão em verde, mas a legenda está em azul nesse mapa. Tem um total de 210 quilômetros. Todas as lotes a gente dividiu em torno de 200 quilômetros para evitar lotes muito grandes que só poderiam dar conta empresas muito grandes. E, olha, a gente está falando aqui só de chamamento, né? Mas quando nós falamos nos quilômetros, é pensando lá no final, quando e se houver a licitação. O segundo lote é esse lote eixo noroeste. Ele prevê a RJ 122, 158, 160 e 186. O terceiro trecho, litoral norte, é RJ 106 e a 162. Talvez seja esse o trecho mais complexo, porque ele passa numa região densamente populada. O segundo lote, o segundo grupo, era o grupo das vias urbanas. Eu escolhi essa foto para mostrar o quanto está complexa a entrada na cidade do Rio de Janeiro. A região metropolitana é bastante complexa. Então, ele previa uma rodovia nova, que não existe, a Transbaixada, um verdinho que está lá em cima do mapa, uma extensão da linha vermelha depois da entrada do Galeão, então já passada a Ilha do Fundão, entrada para a Ilha do Governador, e uma extensão da Via Light. É um trecho menor de 53 quilômetros, juntando as 3 rodovias. E, finalmente, o grupo 3 é uma rodovia nova, não existe, a RJ 244, ela faria uma interligação da rodovia BR-101, indo até o Porto do Açu. Hoje não existe um acesso lá para o porto próprio, ele passa dentro de várias cidades, o acesso a passagem por Campos já é bastante complexa. O Porto do Açu não foi programado para ser um porto recebendo carga de terra, e sim com mineroduto e petróleo, e eles mudaram a concepção, então agora já se pensa em ferrovia, já se pensa em ZPE e acesso por terra. Então, já tem, acho que quase um ano que o Estado aprovou a criação dessa rodovia, e a gente incluiu aqui no lote do chamamento público. Então, o que a gente espera dos estudos do chamamento público, né? Eles têm que apresentar estudos de engenharia, estudos ambientais, estudo do fluxo econômico-financeiro, levando em consideração todos os planos que já foram feitos de rodovia para o Estado, ou nacional ou o próprio Estado. Então, o próprio PELC, plano diretor municipal, os planos diretores de transportes urbanos da região metropolitana, que era para o caso das outras vias urbanas, plano nacional de contagem de tráfego. Então, tem um embasamento de material para ser usado. Nós introduzimos no nosso chamamento público algo novo pela primeira vez, que é o compliance. Notem que o compliance ele só é adequado para projetos acima de um valor
e acima de um certo prazo. A gente está com um prazo inferior ao que a lei determina, mas em alguns lotes poderia ficar acima do valor. Então, preferimos adotar o compliance para todos os lotes. Então, no dia 25, nós não recebemos nenhuma proposta para o grupo 2 das vias urbanas, não houve nenhum interessado, e recebemos, para cada lote dos vias no interior, 3 propostas. E essas são as empresas ou consórcios que apresentaram propostas para fazer a PMI. Nesse momento, a comissão está fazendo análise da documentação recebida. A gente tem um volume muito grande de documentos entregues. Então, eles pediram aí um prazo para poder fazer a análise dessa documentação. Quando eles terminarem a análise, eles vão recomendar algo para o Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada. Eu não posso prever, eles podem recomendar tudo, né? Podem recomendar que autorize todo mundo, que não autorize ninguém, que autorize... Enfim, aí são os critérios técnicos que a comissão vai recomendar. Essa comissão é formada por 8 órgãos. Aí o Conselho Gestor vai deliberar se a recomendação da comissão é adequada ou não. Caso eles julguem adequada, eles podem modificar e aí eles dizem, autoriza as empresas tais e tais e tais para fazer o chamamento dos tais lotes, para fazer a modelagem. E, então, haveria autorização para início de estudos. Tem datas não, né? Tipo, quando vocês devem finalizar a análise desses documentos? Olha, a comissão fez uma reunião e a comissão pediu 15 dias para analisar os documentos. Então, após esses 15 dias, eles vão fazer uma nova reunião, pode ser que deliberem nesses mesmos 15 dias. De qualquer forma, para o CGP analisar, precisaria de 1 semana de prazo, porque eles têm que receber todos os documentos com 1 semana de antecedência para análise. Então, eu acho que a gente ainda leva uns 30 dias aí. Ou seja, mas a ideia é terminar esse ano ainda, seria isso? Sim, a ideia é terminar esse ano. Nesse governo? O estudo nesse governo. O estudo. O estudo nesse governo. Não há qualquer possibilidade de concessão nesse ano, né? Eu acho pouco provável. Pode até ser, mas eu acho pouco provável. Porque, olha só, a gente tem essas são as etapas seguintes. Então, tem 4 meses para elaboração de estudo. Improvável. Depois dos 4 meses, essa mesma comissão tem que avaliar o resultado final. Isso não é uma coisa tão trabalhosa, porque quem for autorizado a fazer o estudo não vai fazer o estudo solto, sozinho. Vai fazer o estudo tendo reuniões semanais com a comissão e com as secretarias. Então, não vai sair um estudo que seja divergente daquilo que o Estado entende como o melhor projeto para cada lote para o Estado. Até vou pedir perdão, porque eu ia fazer a dinâmica da reunião, Jânio, a gente guardando as perguntas para o final, mas como a apresentação da Maria Paula é muito didática, muito boa, né? Se quiser fazer algum tipo de pergunta, se permite, Maria Paula, né? Porque aí a gente já tira dúvida na própria apresentação, né? Só naquele cronograma ali, tem uma apreciação pelo TCE, isso não tem... É impossível alguém dar prazo, somente nos dias de hoje. Então, isso leva a crer que não há a menor possibilidade de ocorrer neste governo, e é bom que não ocorra. Nós estamos numa fase de transição. Mas já há algum programa para a fase de consultas e audiências públicas? Não. A consulta e audiência pública, ela depende, primeiro, de recebermos a modelagem. Aí, uma vez recebida a modelagem e a comissão avaliada, olha, ela é aderente com aquilo que o Estado pretende, precisa o Conselho Gestor dizer, pode dar prosseguimento. Aí é que vai ter. Mas, olha só, se são 4 meses para estudo, eu diria que só depois de... Mas contaríamos 5 meses, assim,
entre um mês ter a análise da comissão e o CGP avaliar. E aí sim poderia ter a marcada consulta e audiência pública, mas vai ser final do ano. Com relação ao lote metropolitano, não houve ninguém Não interessado. houve ninguém e aí, como que interessado. fica essa situação? Vai se reabrir, não vai se reabrir? Nesse primeiro momento fica fora? Nesse momento fica fora. A gente acha, assim, eu não tenho uma justificativa, nós não temos uma justificativa para reapresentar isso. Assim, o que fez com que ninguém se interessasse em fazer a modelagem? O valor da nossa modelagem está muito abaixo de qualquer valor de outros estados e também do governo federal. E ele foi calculado por quilômetro estudado. Essa metodologia de quilômetro estudado, ela é boa para a rodovia do interior. Mas aqui nas rodovias urbanas, como elas são... Primeiro, tem uma nova, os trechos são muito urbanizados e a quilometragem dela é muito pequena, se mostrou inadequado o critério de estabelecer um preço teto. Das empresas que se apresentaram... Quer que eu volte? Não precisa voltar, não. Fala-nos um pouco da expertise, da experiência... Das empresas que apresentaram? Olha, a gente recebeu proposta da ERJ, que está aqui presente. A ERJ está num consórcio. A gente vai ter direito à fala daqui a pouco também. Então, a gente recebeu uma proposta da ERJ, que está aqui, uma proposta bem elaborada, com contexto. Quem é a ERJ? Que tipo de experiência que ela tem? Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco, né, se o senhor permite, vai ter um momento oportuno para A ERJ poder é a falar. Associação das Empresas de Engenharia do Estado do Rio de Janeiro. Recebemos a proposta da Dynatest, proposta também... Recebemos proposta da Artéries, que todo mundo conhece, já está aqui no Estado, numa rodovia federal, inclusive. Recebemos proposta da Ecoplan, que tem concessão lá no Rio Grande do Sul. E recebemos uma proposta da Prumo, que é quem administra lá o Porto do Açu. Então, eles têm um interesse mais direto lá. Me parece que não tem nenhum amador que tenha apresentado proposta. Perfeito. Tá? Pode prosseguir. Então, esses aí são os nossos prazos. No final, tem que o TCE avaliar a publicação do edital. A gente, desde o princípio, sabia que seria algo que não seria factível de fazer licitação, ou pelo menos a contratação neste governo, mas a intenção é realmente deixar uma coisa pronta. O Estado precisa de ter manutenção nas suas rodovias e a gente está com bastante dificuldade de recurso para os investimentos e não vislumbramos uma melhora nos próximos 2 anos. Então, talvez isso seja uma maneira de melhoraria a segurança para os cidadãos que transitam nas estradas, até para as cargas. Tem muito acidente nas estradas do Rio de Janeiro. Então, tudo isso traria melhorias. Nós imaginamos isso como concessão e a orientação que nós recebemos do nosso governador é que, se houvesse a possibilidade de outorga, que, em vez do Estado receber o valor da outorga, isso se traduzisse em mais serviços sendo incorporados e menor tarifa de pedágio. Então, tudo isso vai ser modelado para se chegar no resultado, mas pensando no trânsito de veículos e da população. Tudo ainda precisa ser estudado, mas é uma orientação que a gente teve lá no início do governador. Acho que eu falei tudo, estou aqui aberta. Parabéns pela apresentação, Maria Paula. A nossa, agora... Vai ficar disponibilizada? Vai ficar disponível. Eu queria que essa apresentação pudesse ficar disponível, né, até para a gente passar para outros parlamentares, para ter conhecimento mesmo, né, do que está acontecendo, de todo esse processo. E claro que pode assustar um pouco, por que a Alerj, né,
está chamando para essa audiência num processo que está muito no início ainda, né? Mas eu acho que é o dever dessa casa acompanhar exatamente desde o início, e ainda que a Alerj possa entrar no final da história como fiscalização, acho que a fiscalização ela deve começar antes mesmo para, inclusive, evitar que falas ou problemas possam ocorrer no futuro. Né? E é uma preocupação da população, né? Porque a partir do momento que o edital foi para a rua, né, obviamente isso vira matéria de jornais, vira preocupação, né, de municípios que dependem, por exemplo, eu posso falar, o Jânio pode falar da região da Lagos, que ele conhece muito, posso falar do lote noroeste, onde é uma preocupação muito grande dos moradores e dos produtores rurais, principalmente, né, porque são estradas que não têm grandes fluxos, né, mas que estão completamente abandonadas ao mesmo tempo, fica naquela, entre a cruz e a espada, né, e por mais que não seja privatização, mas alguém paga a conta, e quem paga é a população, né? Então, a população está muito assustada com tudo isso. Não basta dizer, e aí não é uma questão de ser, mas o Estado do Rio tem o IPVA mais caro do Brasil, né? O Estado do Rio tem o IPVA mais caro do Brasil, e isso não retorna. Esse IPVA pago não retorna para a manutenção das estradas. Eu sei que vocês querem, nós todos queremos encontrar uma solução. IPVA e o pedágio. IPVA mais caro e estradas que foram... e contratos que foram firmados de pedágio que deveriam ser revistos, né? A gente cobra, cadê a Getrans nesse momento? Né? Porque, por exemplo, Rota 116, né? Um contrato foi firmado numa inflação de 2 dígitos, num outro tipo de modelo. Hoje, o valor da tarifa para 4 praças de pedágio ida e volta, acho que tem que dar uma olhada. O próprio pedágio da Ponte Rio-Niterói, é óbvio que os técnicos vão ter aqui vários argumentos, justos até, mas a queda do preço do pedágio da Ponte Niterói chamou muita atenção de todo mundo, né? Apesar de ser uma rodovia federal, obviamente. Então, ou seja, a Via Lagos é um valor exorbitante, absurdo o valor da Via Lagos. E aí pensar em mais o pedágio, aí a Maria Paula foi até muito feliz no parênteses que abriu, né? Da complicação que é o trecho ali do litoral, né? Porque já tem pedágios caros e é uma área com muita população e onde o turismo, né, passa por essas estradas, todo o turismo passa por essas, mas ali mais ainda, né? Então, essa preocupação toda com todos esses fatores. Passar então a palavra agora aqui, a gente vai voltar a fazer perguntas, tá bom, Maria Paula? Eu vou me ausentar para a reunião. Tá, mas você quer fazer alguma pergunta, Jânio? Estou deixando aqui minha assessora Helena. Ok, perfeito. E aí, na próxima audiência a gente retoma. Isso. Porque aí vamos ter outros encontros. Jorge Alberto, engenheiro agrônomo especialista em estradas da Secretaria de Estado de Agricultura. Está aqui o Jorge Alberto? Está aqui o Jorge Alberto. Jorge Alberto, eu já até antecipei um pouco da preocupação aí que tem com as estradas, onde depende diretamente da questão da agricultura. E aí o lote noroeste seria, na minha opinião, talvez o mais, né? O mais afetado por essa questão seria o noroeste, da questão da agricultura. Realmente, bom dia. Existe essa preocupação com relação, porque são trechos curtos de rodovias em que todo o trânsito dos produtores rurais, né, as saídas entradas e saídas de propriedade, elas acabam confluindo para essas rodovias, e todo o trânsito, seja para aquisição de insumos, compras normais na cidade mais próxima. Então, assim, os produtores estariam realmente preocupados com essa questão, porque quando você passa a ter pedágio, passa a onerar realmente o custo de produção, tanto no escoamento da produção como na aquisição de insumos para as atividades rurais, porque principalmente o noroeste do estado, que é uma região bastante carente, né, em termos de recursos, onde predomina a agricultura familiar, os produtores dependem essencialmente, e assim, o trânsito deles às vezes é feito com motocicletas, com carretinhas, com até reboques, com carros menores aí, ou pequenos caminhões, caminhonetes que trafegam rotineiramente. Então existe essa preocupação realmente de que não se onere o custo da produção agrícola aí, que já é tão sacrificada nesses termos, e que então haja um critério, né, bem rigoroso com relação a essa questão, porque a gente teve um exemplo agora com essa questão da paralisação aí dos caminhoneiros, né, onde houve um completo
desabastecimento dos grandes centros, e daí a gente pode comprovar a importância da agricultura, a importância da agricultura familiar no contexto aí do desenvolvimento econômico e social do Estado. Então, existe realmente essa preocupação por parte dos produtores, principalmente da região noroeste, e a gente entende que essa questão deveria ser tratada com um carinho bastante especial. Tá bom? Ok, agora, isso eu queria... eu já imagino que você pode dizer. Não, aproveitando aqui, eu realmente não tinha parado para pensar nisso, mas não há problema algum da gente incluir a Secretaria da Agricultura na comissão que vai acompanhar os estudos. E assim, vocês vão poder falar por dentro da comissão, dar diretrizes, né? Como o estudo ainda vai ser elaborado e a gente vai passar diretrizes e os estudos têm que refletir o que o Estado pensa e vão se ajustando, tendo a Secretaria de Agricultura dentro da comissão de acompanhamento, é interessante. Então, eu vou sugerir lá ao secretário para a gente incluir. Então, um titular e um suplente da Secretaria de Agricultura. Só vou fazer para depois da reunião do CGP, porque eles já estão há uma semana lendo os volumes de estudo, né? E aí você iria ficar atrás, uma semana atrás ia ser muito corrido. Mas para acompanhar os estudos e poder dar esse depoimento que você está dando e demonstrar o que precisa ser corrigido ao longo do estudo. Será assim, bem tranquilo. Era exatamente o que eu ia perguntar, sugerindo, né? Porque tem que ser levado em consideração, né? Porque o impacto socioeconômico pode ser muito grande para essa região, e aí muito feliz de falar exatamente da região noroeste, que é a nossa preocupação, né? Óbvio também que, ao mesmo tempo, como resolve o problema da situação das estradas que estão esburacadas, que as placas estão sumidas, que o mato está tomando conta, como que resolve esse problema? Eu acho que tem aí, e aí vou fazer aqui uma análise política, né? Há um atestado também de incompetência. É um atestado de incompetência do governo, né? E aí, eu não quero saber de regime de recuperação fiscal, não quero, porque o próprio Estado que criou isso. Então, há um atestado de incompetência, mas na ponta as pessoas querendo estradas melhores. Agora, não sei se a gente perguntar a elas se elas querem ser pedagiadas. Provavelmente ninguém quer pagar pedágio, ao mesmo tempo que eu já ouço falas também de pessoas: melhor pagar pedágio logo que tem uma estrada decente. Eu claro que tenho pensamento com relação a... Penso, reflito, mas acho que, acima de tudo, a gente tem que ser, como ponte da sociedade, trazer o que a sociedade pensa para a gente chegar a um denominador comum. Com licença, deputado, só para complementar a informação, né, talvez as pessoas não tenham esse conhecimento, quando a gente fala de estradas em termos de produtores rurais, a gente não pode deixar de citar a questão das estradas vicinais, que normalmente são em piso de terra, e a Secretaria de Estado de Agricultura tem um programa chamado Programa Estradas da Produção, que trata especificamente, tem patrulha própria, e trata especificamente da recuperação das estradas vicinais, ou seja, aquilo que o produtor tem até a rodovia asfaltada já é cuidado pelo Estado. Logicamente que, em função de toda essa crise econômica e essa situação complicada por qual passou o Estado e ainda passa um pouco, o programa foi, de certa forma, meio desacelerado também, e a gente estava buscando outros meios para não deixar morrer de vez esse programa, mas a gente está tentando recuperar. E esse trabalho nosso, quer dizer, cuidar do produtor até ele vir ao asfalto. Então, hoje já existe essa preocupação também, né? Quando ele chegar na rodovia asfaltada, que é um trânsito rotineiro dele também, para o centro urbano mais próximo, que ele não seja, então, né, sacrificado mais uma vez aí nessa questão. Então, só para complementar, que a gente já cuida até no asfalto, então vamos estender a nossa preocupação também na parte asfaltada das rodovias aí. Perdoe por sublinhar, mas um pouco, eu queria que esse um pouco fosse um pouco mesmo, né? Ainda há muito desafio pela frente. Deixa eu passar aqui ao DR, Departamento de Estradas de Rodagem, representando o presidente Ângelo Monteiro Pinto, Fontinelli Fajardo. Fontinelli, DR, o que o DR tem a dizer com relação a essa situação?
e com relação à atual situação também das nossas estradas, né? Bom dia, Fontenelle Tangiero do DR, da Assessoria de Vias Concedidas. Como a subsecretária falou, a gente realmente tem esse problema de caixa, né? Vias concedidas são sempre algo bom, mas é política, né? Tem que agradar os dois lados, tanto o usuário e os produtores, né, quanto as empresas. É um negócio, né? A rota, por exemplo, ela tem um fluxo de veículo muito baixo, né? Então, isso acaba impactando, né, nessa questão do valor do pedágio. A 124, né, ela teve um trecho a ser construído novo. Sempre que você tem um trecho a ser construído, você acaba gerando um pedágio também num valor alto. Tudo bem que as condições econômicas daquela época eram outras. O DR está aguardando, né, essa melhoria do Estado para poder retomar as rodovias, né, num estado mínimo, né? Mas realmente agora a gente não tem muito o que fazer, né? Ok, eu quero aproveitar para anunciar que segunda-feira, né, às 10 da manhã, na Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, essa comissão chama também uma audiência pública para tratar especificamente da questão da Rota 116, da RJ 116, Itaboraí e Cordeiro, né, cortando de municípios de Nova Friburgo, Bom Jardim, Duas Barras e assim por diante. E essa audiência pública vai tratar exatamente, especificamente, da situação da Rota 106, principalmente após o anúncio público por parte do Estado de que, faltando ainda 7 anos para terminar o contrato atual de concessão, o Estado insinuar uma renovação de contrato por mais 10, 15 anos. Né? Um governo, em final de governo, fazer esse anúncio num contrato que diz que 36 meses antes poderá ser renovado e querer renovar 7 anos antes, a gente vai precisar tratar desse assunto com muita seriedade e a gente não vai deixar passar isso em branco. Então, nessa situação, a gente começa a discutir isso na primeira audiência lá em Friburgo e vamos seguir com outras audiências para tratar especificamente da RJ 116. Obviamente que não é o tema aqui dessa reunião de hoje, a gente só deu como um exemplo de modelos que podem não ser, não estou dizendo que é o ideal, não é o ideal, que podem não ser o ideal para que o Estado possa não seguir o mesmo exemplo nesse sentido. Né? Teve alguma questão com relação à liberação? Não sei se o senhor sabe informar, né? Porque o DR, essa casa aprovou uma lei, né, para que pudesse haver a compra, né, de massa asfáltica para não fazer operações de tapa-buracos. Algumas têm até acontecido, inclusive, nesse lote noroeste, né? Tem alguma novidade com relação a esse assunto? Depois, não, inclusive, o presidente da casa não sabe informar. Não sei né? informar. Ok. A GRIO, Agência Estadual de Fomento, representando aqui a presidenta Hélia Lúcia, temos aqui a Ivoneida e também a Sandra consultora técnica, e a superintendente do setor público e parcerias público-privadas. A Ivoneide, gostaria de fazer uso da palavra. Ivoneide, por favor. Bom dia a todos. Só para esclarecer que o papel da GRIO é dar apoio à elaboração da parceria público-privada ou do projeto que for definido aqui após os estudos, a Secretaria da Casa Civil e Desenvolvimento. Então, nós vamos fazer a manifestação sobre os estudos técnicos, aspectos econômicos e financeiros, analisar a modelagem. Então, o nosso papel é de acompanhamento e de assessoria a partir das diretrizes do governo, a partir da elaboração do que for definido pela Casa Civil e examinando o material que foi apresentado. Nós estamos com o volume alentado de documentos para examinar e estamos nessa fase verificando o que foi proposto. Tá certo. Passar também, não sei se a Sandra quer fazer uso da palavra. Sandra. Ok. Perfeito. Passar a palavra aqui também à Secretaria de Transporte. Eu queria até agradecer à Secretaria de Transportes, né, tanto o Oswaldo como o Delma entraram em contato conosco, né, pedindo até adiamento dessa reunião, né, porque não poderiam estar presentes. A gente até tentou adiar, mas como já tinha muitas pessoas confirmadas, a gente preferiu manter, até porque esse aqui é só o primeiro encontro de outros que ocorrerão, e eu quero terminar a audiência, inclusive aqui, já a gente
tentando aqui estipular um novo encontro. Tudo bem. Claro que não é para amanhã, um novo encontro para frente, quando a gente tiver alguma novidade a poder ser acompanhado. Então, o Alex aqui está representando, né, a Secretaria André de Aguiar. Transportes. Ok. Deputado, sem querer... André, né? É o Isso, André. Aguiar. É o André. Sem querer alarmar muito, mas a situação do Estado do Rio é muito pior do que a gente imagina. É muito pior mesmo. Para ficar bom, falta muito. Se nós analisarmos o quadro, por exemplo, das rodovias federais, que são os principais corredores rodoviários do Estado, que ligam a capital do Rio a outras capitais, seria a BR-116, BR-040, a Washington Luiz, a BR-116 e a 101 Norte. Nós estamos cercados de problemas há muito tempo. Isso coloca o Estado do Rio numa desvantagem muito grande, desvantagem competitiva para os investimentos, empreendimentos. A economia fica com um custo menos competitivo. Nós temos aí a Dutra, que tinha que ter uma obra já iniciada, e já em estágio avançado, e nem se pensa quando vai começar, que é a nova descida da Serra das Araras. É um dos piores trechos rodoviários do Estado do Rio, onde tem mais acidentes, né, em rodovias federais. Não adianta nada ter 99% de estrada em bom estado, se chega na Serra das Araras, o gargalo é gigantesco e multiplica o custo do trajeto e perde toda a compensação que teve antes. A nova subida da Serra de Petrópolis, obra também que já era para estar em fase avançada, sabe-se qual o problema que está, né? O imbróglio jurídico, financeiro que se criou ali, e essa obra também não vai sair nessa concessão, vamos ter que esperar a nova licitação. Lembrando que a BR-040 trafega 50% da carga que sai do Porto do Rio, vai para Minas Gerais, passa por ali. Mas, mais uma vez, esse gargalo da 040 afasta o Rio de Janeiro do mercado, do Centro-Oeste e de Minas Gerais. A BR-101 Norte também. Temos duplicações iniciadas na região metropolitana, duplicações iniciadas de Campos para cá, e no meio tem um gargalo que é um imbróglio jurídico e técnico por causa de restrições ambientais. Então não sai a duplicação num bom trecho da BR-101 e não se sabe quando vão se decidir isso. Quer dizer, nós não podemos deixar que a economia do Estado, os empregos e todo o custo logístico fique se multiplicando cada vez mais por causa da depauperação da infraestrutura rodoviária. A gente tem que começar a se mexer para mudar um pouco as coisas. Eu espero que agora, na mudança, no fim dessas concessões federais da Dutra e da Washington Luiz, as coisas mudem muito, porque a filosofia que vem sendo implementada nas modelagens das novas concessões está mudando muito. Eu acho que vai melhorar. E eu espero que essas empresas que estão se candidatando a fazer nossos estudos, que elas também tragam para dentro das nossas modelagens os mesmos conceitos modernos que eles estão implementando nos estudos das federais. Então, eu espero que seja algo revolucionário. Com relação ao custo para os agricultores e os usuários das regiões no entorno das rodovias, é claro que há uma preocupação, sim, sobre esse custo adicional, mas a intenção é que o usuário perceba que o custo marginal do percurso, ou seja, que se ele gasta mais 10%, 15% no trajeto, aquilo se traduza num benefício que ele enxergue positivamente. Porque ele não sabe que ele está tendo um custo por causa da qualidade do pavimento, por causa do risco de acidente. Eu sei que o Estado é responsável por manter as rodovias, mas por muito tempo o Estado não vai ter recurso para manter essas rodovias, por muito tempo. Não imaginem que o Estado do Rio daqui a 5 anos terá recurso. Não terá. Não sei nem se daqui a 10 anos terá. Então, se a solução da concessão for algo que traga uma redução desse risco de acidente, de melhoria do custo do trajeto, isso talvez seja uma coisa que o usuário enxergue positivamente. Há a nossa preocupação, mas nossa meta é buscar um resultado nesse sentido, que o usuário consiga
vê vantajosidade nisso. Com relação aos agricultores que passam pela RJ 186, recentemente a RJ 186 foi, lá no eixo noroeste, foi reformada. Isso vai impactar muito no resultado dos estudos, porque não vai ser necessário investimento imediato. Então, provavelmente, a tarifa vai ser bem mais reduzida que os outros lotes. Nesses dois trechos aí da Noroeste tem ali o Guapimirim, né? Que é até, inclusive, a estrada de asfalto borracha, né? Premiadíssimo, inclusive, reconhecido internacionalmente. Está com buracos, obviamente, né? Não teve a manutenção devida, mas é uma estrada que, em comparação a outras, está bem melhor do que outros, apesar de alguns buracos na pista. Já tem trechos complicados, apesar dessa, tem essa parte romana, mas tem trechos complicados entre Cantagalo e Carmo, né? E o trecho Carmo além Paraíba, que aí eu não tenho certeza se está incluído ali o trecho Carmo, próximo ali além Paraíba, que aí é uma das piores estradas do estado do Rio, com certeza, né? Mas a gente vai ter muito caminho aí pela frente para poder estar discutindo as situações, mas fica aqui uma sugestão, talvez, né? Que essa casa possa emitir a bancada federal do Rio também, porque os deputados federais do Rio, senadores, né, têm que também fazer as cobranças e a fiscalização acerca dessas questões também, né, em nível federal, né? Nós, como deputados estaduais, muito pouco podemos, né, porque é uma esfera federal, mas eu concordo exatamente com tudo que você está dizendo. O Rio vem sendo prejudicado. Eu não vou entrar aqui no mérito, desde que o estado deixou de ser capital, desde que o Rio perdeu todo o seu, né, a sua importância política, mas o estado do Rio vem sendo renegado há muito tempo, né? Não é de agora, não é de agora. E a forma como o Rio vem sendo tratado nos últimos anos nessa crise, nos trata como se brasileiros não fôssemos, né? A União trata o Rio como se fosse um país sendo explorado, né? E a gente não pode conceder e continuar aceitando isso. Bem, Secretaria Estadual de Transportes, a gente também tem aqui a presença de algumas empresas e a Casa Civil também. Não sei se a Casa Civil, o procurador Dr. Tiago, quer fazer algumas colocações. Dr. Tiago. Só fazer. Eu estou muito errado com essa lista de presença. Doutor Tiago. Sim, em realidade, só gostaria de louvar o papel, né, que a LERJ vem exercendo em realizar o controle social. Eu acho que isso já está previsto na Lei 5.068, que rege os programas de parceria, o programa de parceria no Estado, mas é muito importante que esse controle seja feito desde o momento inicial dos projetos. Como o André destacou, a questão da nova subida da serra é uma questão aí que se encontra paralisada por conta de uma divergência envolvendo órgãos de controle, no caso aí a divergência entre a NTT e TCU, e é tudo isso que a gente não quer que aconteça nesse projeto. Nós sabemos que é uma questão que de início pode ser polêmica, há uma série de preconceitos até mesmo ideológicos, a questão de se tomar isso como uma privatização, o que não é, até mesmo um viés de resistência em relação à participação do privado desde o primeiro momento, que é estabelecido no procedimento de PMI. E é muito importante que, além de um colegiado que forma essa comissão que irá avaliar os estudos, que haja também o concurso, a concertação de órgãos externos, exógenos, como a LERJ, para que esse processo ele tenha a maior transparência possível. E com isso a gente consiga aí, ao final, lograr a máxima adesão da população. Até mesmo, enfim, se for a conclusão possível, a sofrer aí o pagamento de um pedágio, desde que haja contrapartida aí de experimentar ou se beneficiar de um melhor serviço prestado. Perfeito. Vou também, a gente recebendo aqui as empresas, né? A gente quer ouvi-las também. E nós recebemos aqui eu vou começar pela ERG, Associação das Empresas de Engenharia do Rio de Janeiro, na presença do seu presidente, doutor Luiz Fernando. Muito obrigado pela presença. Também está presente aqui a Ana Maria Leite Barbosa. Doutor Luiz Fernando, como que você tem visto todo esse processo e suas colocações, até que você estava querendo falar antes? Não, pode parecer estranho à primeira vista uma entidade de classe, uma associação que congrega as empresas de engenharia, se colocar para desenvolver uma proposta de manifestação de interesse
de uma rodovia dessas. Mas eu vou perder 2 minutinhos só para dizer o seguinte. A nossa preocupação já vem de algum tempo, porque o índice de desenvolvimento, de trabalho, de geração de empregos e desenvolvimento das empresas de construção do Rio de Janeiro caiu nos últimos 5 anos violentamente. Então, não existe mercado. O número de empresas, a ERJ tinha 220 associados e hoje tem 100. O número de desempregados no Rio de Janeiro, de 2014 para cá, é de em torno de 80 mil de trabalhadores desempregados. Então, a nós começou a despertar como nós poderíamos tentar gerar mercado para essas empresas trabalharem. E a ERJ desenvolveu um estudo de parceria público-privada em municípios do interior e corremos a mais de 15 municípios desenvolvendo esse trabalho e tentando mostrar a viabilidade de desenvolver projetos de pequeno e médio porte que viabilizassem trabalho para as empresas do Rio, que também não são de grande porte. E esse trabalho nos qualificou para tentar, nesse momento, saiu isso, e atendendo um apelo do Estado para que a ERJ lutasse para que isso desse certo, de montar uma equipe de excelência para fazer isso. Qual é a nossa qualificação? A nossa qualificação está baseada em empresas como a Logit, que tem uma experiência na área de concessão, trabalho de levantamento de tráfego, engenharia e financeiro de diversas concessões no Brasil. No escritório Queloz Maluf, que é um dos que mais tem trabalhado na área de conceito jurídico para montagem e modelagem de concessões, e na JGP Ambiental, que fará o estudo ambiental. E nós temos o João Vitor Pedrosa, que era de vice-presidente coordenador da EBP, que era estruturadora brasileira de projetos, que fará junto comigo a coordenação. Eu sou engenheiro, trabalhei em grandes empresas do Brasil, participei dos primeiros processos de concessão no Brasil e eu faria essa coordenação toda. Então, a ERJ já apresentou uma proposta, acredito ter sido uma proposta de excelente qualidade, e ela está para contribuir para que as empresas do Rio de Janeiro possam participar desse processo. Nós não queremos ver essas concessões ganhas por empresas de fora do Rio de Janeiro que não venham gerar recursos, impostos e trabalho para as nossas associadas e para os nossos trabalhadores. Agora, eu queria deixar aqui 2 conceitos. Todo mundo fala muito que pedágio aumenta custo. Eu acho que tem que pensar 2 vezes se o pedágio não diminui custo em função da eliminação redução do tempo de transporte, redução dos acidentes, redução dos prejuízos com o carro e redução das perdas de vidas e os custos indiretos na área hospitalar, que são brutais em função dos acidentes de trabalho. Quer dizer, a gente, na hora, raciocina no dinheiro que está pagando do pedágio. Mas, se for feito o estudo, e se o pedágio for bem feito, e, nesse caso, a perspectiva, e nos foi dito que o pedágio tem que ser um pedágio, não diria módico, mas muito compatível com a finalidade, porque não se está pensando numa concessão, e a Maria Paula falou bem, nós estamos falando de concessão e não privatização, tá? Então, está se pensando num sistema que seja muito mais manutenção da via, sinalização, nas estradas em que tem tráfego de ônibus, paradas decentes para os ônibus, placas, e não vai ter bombeiro, não vai ter socorro, não vai ter nada disso, porque isto onera violentamente. E um sistema de cobrança de pedágio que seja compatível com o que a pessoa transcorre ou usa o percurso da estrada. E não como nós temos em alguns no começo, que era uma experiência que o Brasil não tinha, mas que você tem 4 pontos na Rio e São Paulo, podia ter mais, com pedágios menores, de percursos menores. Então, o conceito é esse, eu acho que é extremamente válido, e a ERJ é uma associação, está pronta para colaborar não só nisso, mas tudo aquilo que significar desenvolvimento para o Estado e, principalmente, geração de emprego para os trabalhadores da construção e para as empresas de engenharia. Seria ótimo se o Estado diminuísse o preço do IPVA também, cobrando pedágio, né? Aí não está na nossa competência. Ok. Mas, doutor Luiz Fernando, a ERJ está em 2 lotes, né? Sul e eixo noroeste. O que o senhor considera que o tanto norte como a RJ 224, né, o lote do Porto do Açu, não interessaram, como também não interessou absolutamente ninguém o eixo metropolitano? A
Maria Paula explicou bem, os lotes metropolitanos, eles primeiro, em todos os lotes, em todos, mesmo no lote sul e no lote noroeste, mesmo no lote sul, o Luiz Paulo é companheiro de velha data dessas coisas. Somos antigos. Hein? Somos antigos. De longa data, não antigos não. Mas os lotes, em todos eles, o preço de reembolso pelo trabalho está aquém da média nacional. E quando se fala de lotes urbanos, que são lotes extremamente complexos, pelas localizações que ele tem, você falar em pedagiar a linha vermelha, dependendo de onde for, já é um troço bastante complicado, ou a própria Via Láctea, fazia a Via Láctea nas regiões que é, os preços são ínfimos e não justificam qualquer trabalho desses. No que diz respeito, isso é o meu ponto de vista, hein? No que diz respeito ao lote do Açu, aquele é um lote basicamente que depende do porto. E quem garante que o porto vai se desenvolver para justificar que tem um movimento no seu próprio porto? Então, esse é o problema. Respondido. Passar, então, agora aqui a... Deixa eu me achar aqui. A gente tem aqui a Dinateste. Dinateste, a gente está aqui com Bento, Sérgio Leitão Pamplona, Miguel Dário e a Lídia. Quem vai falar pela Dinateste? Presidente Bento, é isso? Miguel. Presidente Miguel Dário. A Dinateste, se não me engano, está em todos os lotes, né? Menos o metropolitano, que não teve ninguém interessado. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Meu nome é Miguel Ardissone. Eu sou engenheiro da Dinateste. A Dinateste é uma empresa que foi fundada no Rio de Janeiro, mas que há uns 30 anos a sua sede está em São Paulo e mantém um escritório aqui no Rio de Janeiro, onde temos alguns contratos também. Eu queria fazer rapidamente uma apresentação da empresa, porque a empresa, praticamente desde que nasceu, pouco tempo depois, começou a se falar em concessões no Brasil. E a empresa apostou desde o início nessa área. A empresa é uma empresa da área rodoviária, que nasceu como rodoviária, nasceu como projetista de pavimento, estudo de pavimento, e foi ampliando a sua atuação. E quando entrou a área de concessões, ela desde o início apostou nisso. Já realizamos vários estudos para concessionárias nas primeiras concessões federais, os famosos 5 primeiros lotes. Nesse tempo se atuou nas propostas das concessionárias. Posteriormente, já atuou em vários estados na parte de modelagem. Já fizemos modelagem para Gessul, no Mato Grosso, no Rio Grande do Sul. Fizemos estudos para o governo federal, através de um contrato de gerenciamento para 7 lotes, já tempos atrás. E, ultimamente, a gente tem trabalhado nesses chamamentos que teve federais também. E, ao aparecer esse chamamento aqui, imediatamente a empresa se interessou em apresentar sua proposta, seu desejo de atuar aqui nisso. O colega aí da AERJ, que eu conheço de longa data, não sei se ele lembra de mim também, desde aquelas primeiras concessões, né? Ele colocou praticamente tudo que ele colocou, a gente concorda. A gente concorda exatamente. Somos concorrentes no caso, mas nada tem a ver isso. Os interesses são comuns, são os mesmos. Pretendemos fazer um estudo
o melhor possível, analisando todos os aspectos. Essa reunião para nós foi muito importante por isso, para conhecer já a visão de várias autoridades aqui. E sabemos que não é fácil. Sabemos que a concessão, principalmente em regiões onde o pessoal não está acostumado a pagar pedágio, traz muita reação. Temos essa experiência. E com relação aos lotes que escolhemos para participar, eu vejo que praticamente a gente não teve interesse somente em um, que é o mesmo que não teve nenhum participante. A razão é a mesma. É uma região extremamente complicada, até para viabilizar, digamos, e com o custo, com o preço que foi atribuído, reconhecido pelo próprio pessoal do Estado, era impossível trabalhar nisso. Queremos fazer pelo menos uma parte, acho que há espaço para mais gente, queremos fazer pelo menos uma parte e queria aproveitar e agregar um detalhe. A empresa hoje possui no seu quadro gente que participou desde o início das primeiras concessões federais pelo serviço público e hoje, já há muitos anos, faz parte da empresa. Ou seja, temos a experiência do processo desde o início e participamos de todas as etapas federais e várias estaduais. É isso que eu podia... Inclusive, o senhor considera que houve erros nessa experiência brasileira e esses erros podem ser... Essa experiência serve para corrigir esses problemas? Eu posso lhe dizer o seguinte. Por coincidência, não ia fazer essa apresentação. Quem participou das primeiras rodovias federais desde o início, no primeiro grupo, até o momento das contratações, fui eu. Eu era parte da equipe. A gente não sabia nada de concessão. A gente foi para fora para pegar experiência na Argentina, que estava adiantada. Aprendemos muito e erramos muito. Muita coisa que hoje se reclamou aqui foi devido a erros. A erros. Houve, inclusive, lotes, que é o caso da Rio-Teresópolis, que eram inviáveis. Teve que se mudar o edital. Se errou, porque se fixou um limite superior de tarifa que tornava inviável a concessão. Teve que se refazer e reduzir as exigências. Eu acredito, não participei mais desses processos depois do início das concessões, acompanho à distância. Eu acredito que as obras que ainda não foram realizadas é porque teve que ser feita outra coisa que se considerou mais importante no lugar dessa descida da Serra das Araras. O caso da subida de Petrópolis é um caso à parte, que não estava nem previsto fazer essa duplicação. Bom, se errou sim, se errou nas primeiras concessões, nas segundas concessões que se fez, se errou tanto que me parece que quase nenhuma concessionária segurou a barra, né? Passaram adiante, essa da 101 Norte, houve muitos erros, não tem dúvida. É um processo complicado, E eu acho que nós, nesse caso, fazendo um pouco propaganda da empresa, nós, principalmente uma equipe que hoje tem em São Paulo, que foi quem preparou a nossa proposta, vem acompanhando isso nesses últimos processos de concessão federais e nos estados. E tem bastante experiência para entender isso e procurar corrigir. Evidentemente que são outras estradas, tem problemas próprios, que é o que vai se fazer, são os estudos que vão se fazer agora. Tem que ver, fazer todos o que está previsto no sistema de referência, levantar, discutir com o Estado e procurar não errar. E chegar a uma tarifa social aceitável e que viabilize fazer um trabalho. Às vezes, esse trabalho que vai se fazer, ou que pode viabilizar a concessão,
é um trabalho apenas vamos dizer assim, de manter a rodovia em condições de tráfego razoáveis, né? Geralmente o público espera que, ao fazer uma concessão, a estrada vai ser duplicada, vão ser feitas iluminações, vão ser feitas... Para viabilizar, tem que haver um equilíbrio. A concessão não é uma privatização, mas é um negócio, né? Eu não gostaria de abordar a parte do governo. Esse é um assunto que... vamos dizer assim, envolve outras coisas e não podemos entrar nessa seara. Tá bom? Obrigado, obrigado, Miguel. Deputado, você me permitiria uma colocação? É que esse processo que está se discutindo aqui no Rio de Janeiro hoje é um processo que está se discutindo a nível federal. O DENIT hoje está fazendo uma série de licitações muito parecidas com essa que está sendo elaborada, porque eles também não têm recurso para manutenção. O Estado perdeu, o Estado aí, quando eu digo o Estado federal, perdeu a capacidade de investir na manutenção de suas rodovias. Estão fazendo programas que antigamente tinham outro nome, de concessões para a manutenção de rodovias também. Quer dizer, isso está sendo errado. Pode ser errado, porque o governo, o Estado, perdeu a capacidade de investir para o bem da sociedade e está passando para a iniciativa privada isso. Vou passar a palavra ao deputado Luiz Paulo, que entende bastante do assunto, talvez um dos que mais entenda, se não que mais entende do assunto aqui nessa sala. Deputado Luiz Paulo. A vantagem da gente ser velho, né? Muitas vezes tem aqui uma piada no parlamento que diz o seguinte: o diabo, ele é sábio, não é porque é o diabo, é porque ele é velho. Ele está desde o início dos tempos, né? Queria primeiro, ao nosso presidente, dizer que houve uma época no Brasil que quem tinha carro pagava a taxa rodoviária única. Chamava TRU. A taxa rodoviária única era empregada pelos departamentos de estrada de rodagem, investimentos de novas estradas e de conservação. E o Brasil ia muito bem, tá, nesse programa. E aí, os governos sem caixa, querendo desvincular recursos, a TRU derivou para o IPVA. E o IPVA passou a ser um recurso do Tesouro. A partir daí, desmontou todos os programas rodoviários. Todos. Todos os órgãos rodoviários perderam expressão, né? Porque o IPVA, 50% é do Estado e o outro 50% é do município que emplaca o veículo. Em ambas as casos, o recurso é do Tesouro. Ele bota aonde quiser e bem entender. Em geral, o grande sorvedouro será o pagamento da folha. Bom, então, houve época que nós tivemos TRU. E estranho, né? Porque na crise do caminhoneiro, que estamos vivendo até hoje, a gente verifica que o principal modal de transporte é o rodoviário, com mais de 65% das cargas. E tirando alguns eixos importantes no sudeste, principalmente, a situação das nossas rodovias, quer sejam federais ou estaduais, são um horror. A velocidade média dos caminhões chega a 9 quilômetros por hora. Então, você veja como isso é um entrave para o nosso desenvolvimento econômico, quando o principal modal teria que ser o modal ferroviário. Mas o senhor não era nascido, meu presidente, e o Brasil lançou, por pressão das grandes produtoras de petróleo, um programa chamado de desativação de ramais ferroviários deficitários. Arrebentou conosco.
E é claro que mesmo que o nosso modal ferroviário fosse o mais importante, a carga, quando chega no terminal, ela tem que ser distribuída para as diversas regiões. E aí não tem jeito, o modal é rodoviário. Mas a longa distância tinha que ser para o modal ferroviário. Você imagine um caminhão que sai com, por exemplo, com a produção vitivinícola do Rio Grande do Sul e vai entregar lá em Pernambuco. É uma maluquice o tamanho dessa viagem. Quantos litros de óleo diesel vai se consumir nesse trajeto? Tanto é que os caminhões hoje têm tanques acessórios, bota 600 litros de óleo, né? Exatamente para esses trajetos imensos. Então, queria primeiro fazer essa memória histórica. Em 1992, quando o jovem da Dinateste ainda não estudava a concessão rodoviária, e eu fui fazer meu mestrado em transportes, na COP, e eu já tido uma experiência com as concessões da rodovia Perito Moreno, na Argentina, que levou lá o general ditador à cadeia, e algumas rodovias na Espanha, né? O pessoal da COP pediu que eu fizesse a minha tese sobre concessão de obras públicas. E o estudo de caso que eu escolhi foi a linha vermelha, que o governo Sarney tinha montado um edital de licitação para fazer a concessão da iniciativa privada da linha vermelha, que não existia. É só lembrar que a linha vermelha começa a ser construída no governo Collor e no governo do estado de Leonel Brizola. E nessa linha vermelha, foi o primeiro edital que saiu no Brasil. Ele fixou que o fluxo médio de veículos tinha que ser 55 mil veículos por dia. Ele fixou, através, né, de estudos que os profissionais do DNR, à época, fizeram. Ora, caso não passasse 55 mil veículos, o Estado pagaria a diferença para 55 mil. Me lembro que, na época, eu peguei uma frase célebre do ex-presidente Tancredo Neves, que dizia que o prêmio do risco era o lucro. Esse era um edital de certeza, não tinha risco nenhum, né? E aí, grande problema, e que se erra até hoje, é a fixação da tarifa. Por quê? Porque são muitas equações, né? Claro, e eu concordo com o colega Miguel, né, da Dinateste, que a concessão é um negócio. Se não tiver lucro, a empresa privada não entra, né? Então, ela tem que calcular uma taxa interna de retorno, a famosa TIR, que é a função do fluxo de veículos que vai passar, é a função do seu programa de investimento e é a função do valor da tarifa de pedágio. Agora, esse valor da tarifa de pedágio, ele não pode ser tão baixo que promova um excesso de veículos, porque você vai perder dinheiro na conservação da rodovia. E não pode ser tão alto que fira a capacidade de pagamento do usuário. E o que se tem feito hoje? Não se entra com a hipótese da capacidade de pagamento do usuário. Aí você começa a ter pedágios
impossíveis de serem pagos. O que no pedágio inicial, também você só pedagiava uma via que tivesse uma rota alternativa. O cara escolheu, ele anda numa rodovia muito ruim, mas não paga, ou escolhe uma melhor. Mas esse conceito foi sendo derrubado, né? Passou a se fazer pedágio em rodovias que não tem alternativa, ou você passa ali ou não passa. E aí, esse pedágio passa a ter um preço que está acima da capacidade do usuário. Aí é um drama, porque ele tem que passar, cada vez ele fica mais revoltado, mais protesta, maior é a crítica política, etc., etc., e vai desmoralizando o processo. Esse é um grande erro. Volto a dizer, porque a maioria dos estudos que vi até hoje, né, nessas modelagens, não fazem uma grande pesquisa, origem e destino e de renda, com pesquisa domiciliar, né, não é só origem e destino na via, pesquisa domiciliar, para levantar a renda, quando é uma rodovia local, daquela população que vai usar aquela rodovia, para representar, para verificar o que vai representar o pedágio na vida dela. Então, esse é um dos erros. Segundo erro é que o Estado, quando eu falo Estado, tanto faz o Estado do Rio de Janeiro, qualquer Estado brasileiro, querer fazer caixa com concessão, cobrar outorga. Quando você cobra outorga, você dá um tiro na cabeça, porque se o empresário já desova para te pagar para ganhar a concessão, por via de consequência, ou o pedágio vai subir, ou o plano de investimento dele vai ser muito maior no tempo. Então não é que se cobrar outorga, porque se o projeto é para fazer o desenvolvimento econômico e social, como é que você quer captar recurso para o cofre do Estado? Então esse é um erro que, no meu entendimento, não está corrigido. Os 2 primeiros editais que saíram no Brasil foi a Ponte Rio-Niterói e a Rio-São Paulo, e depois a 040. Então, esses foram projetos pilotos no governo do Itamar Franco, ministro de Transportes, eu esqueci o nome, um carequinha, tá, de São Paulo. Goldman. Quem? Alberto Goldman. O Goldman. E nessa época, poucos eram os profissionais que tinham experiência nessa área, né? A Ponte Niterói já mudou até o concessionário, né? E as nossas experiências aqui, algumas tiveram êxito e outras não. O maior fracasso, no meu entendimento, é a nova subida da Serra, que a gente teve a oportunidade da Assembleia aqui, numa comissão presidida à época pelo hoje prefeito de Niterói, o deputado... Prefeito de Niterói? Rodrigo Neves. Não, Niterói. Niterói não, desculpe, Petrópolis. Bernardo Rossi. E Petrópolis, né? Petrópolis, eu falei errado, Petrópolis. E o que aconteceu? Lá tinha um impasse. A presidente Dilma podia prorrogar o prazo de concessão, ele já tinha um empréstimo viabilizado do BNDES, estava tudo azeitado para concluir. Mas a decisão gerencial era que esgotasse o prazo de concessão para fazer outra licitação e, evidentemente, o governo federal ia aportar os recursos. Não aportou, a obra está totalmente parada e um túnel sendo escavado sem conservação, evidentemente, com infiltração desabou.
Esse é um dos maiores insucessos, está aqui no estado do Rio de Janeiro, né? Subida da Serra de Petrópolis. De outro lado, e voltando aqui ao tema, eu verifico que essa questão foi mal divulgada, porque admito que o deputado Anderson, tanto quanto eu, nós tivemos essa informação pelos jornais. Então, se tivemos essas informações nos jornais, é estranho. É estranho porque o parlamento devia ter tido conhecimento prévio. Não que fosse decidir, mas que tivesse conhecimento prévio. Segunda questão é que houve uma escolha de segmentos rodoviários, né? Eu recebi agora da Paula aqui um conjunto de plantas e textos e gráficos, né? Essa escolha, eu não sei como se deu. Admito que tenha sido função da importância estratégica e do fluxo de veículos por contagem volumétrica lá feito. Admito que seja isso. Bom, quanto ter esse programa, dentro dessa premissa que eu estou dizendo, não ter outorga e considerar, através de pesquisa domiciliar, o poder aquisitivo do usuário, a renda dele, daqueles que têm automóvel, que usam a rodovia. Isso vai estar no texto da pesquisa, né? Se não tiver dificuldade, eu pego lá meu texto de 1992, porque a gente fez aqui isso para a linha vermelha. Para que esse pedágio tenha esse equilíbrio, seja um pedágio suportável. Porque se não for suportável, não vai dar certo. E o Estado precisa de parcerias públicos-privadas, que não é o caso. A concessão não é uma parceria público-privada. Mas, sob o linguajar mais ameno, pode ser, porque desde o governo do PT, que qualquer concessão virou privatização. Então, ninguém mais sabe diferenciar no mundo político o que é privatização e o que é concessão. Depois que eles foram para o governo, aí eles só faziam concessão, não faziam mais privatização. Mas nessas concessões, elas são, nesse momento histórico que a gente vive, eu acho fundamentais, desde que tenha esse equilíbrio. Inclusive audiência pública, muita discussão. Por quê? Pela crise fiscal que nós vivemos. Os senhores que estão aqui, eu duvido que conheçam a dimensão da crise fiscal que o Estado do Rio de Janeiro vive. Se os senhores olharem as contas de 17, recentemente rejeitadas pelo Tribunal de Contas, e que terá meu voto pela rejeição na Comissão de Orçamento, espero que o plenário faça o mesmo, o restos a pagar acumulado é de 20 bilhões de reais. Quer dizer, o Estado deve a terceiros 20 bilhões de reais. Só a Secretaria de Saúde deve 6 bilhões e meio, deve mais do que seu orçamento anual. O buraco do sistema previdenciário é de 11 bilhões de reais, crescente. Vai chegar em 3, 4 anos, aproximadamente, se a gente não tomar nenhuma outra medida, a 15 bilhões de reais. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós damos de incentivo fiscal de ICMS 9 bilhões de reais por ano. Devíamos ser o campeão
da geração de emprego e somos o último colocado, né, sob o ponto de vista do desemprego. A sonegação do ICMS é de 10 bilhões de reais por ano, metade de tudo que se arrecada. Como é que, com esses números gigantescos, nós vamos ter dinheiro para investir? Fica a questão. Porque se a gente não contextualizar, se a gente viver sob o ponto de vista do mundo ideal, eu também defenderia que não tivesse mais nenhuma concessão, visto aos sucessivos fracassos que aconteceram. Mas esse mundo ideal está longe de existir, ao contrário. Ontem eu brincava aqui no plenário que quando eu tinha 10 anos, eu folhei um livro que meu pai comprou, e ele era meio fora da realidade, e deu de presente para minha irmã, a Divina Comédia, de Dante de Alighieri, quando ela fez 15 anos. E eu fui folhear esse livro. Livro lindo, né? Porque tinha umas gravuras muito bem feitas, desenhadas. Não me lembro mais, que a memória me falha, dessa grossura, com a capa vermelha, escrito em italiano ou latim. Mas eu vi as figuras. Então, quando eu fiz o passeio no inferno, eu quase me escondi debaixo da cama, né? E eu me lembro que, nesses tempos atuais, a gente parece que vive o inferno de Dante da Divina Comédia. Então, essa questão é necessária, mas tem que ter essa apuração fina, porque a gente não tem mais direito a fracassar. Não tem mais direito a fracassar. Então, eu aqui me inscrevi para dar essa palavra, falar um pouco da história, porque eu já vi aqui, vi projeto de organizações sociais para a área da saúde. Todo mundo dizia que em São Paulo era um sucesso. Quando se fez a votação em plenário, eu votei contra. E aí a base do governo, aí do PMDB, me cobrava. Mas isso nasceu com o seu governo em São Paulo, do PSDB. Eu digo, mas eu sou do PSDB do B, eu vou votar contra, porque isso vai virar uma organização entre amigos. Pule de 10, virou uma organização entre amigos. Organização social para gestão hospitalar virou um fracasso imenso no estado do Rio de Janeiro. Então, as nossas gestões têm tido a capacidade de casos de sucesso terem virado casos de fracasso. E, para concluir, não era, evidentemente, o senhor não, esse jovem, é o nome do jovem mesmo? Tiago. Doutor Tiago. Era o doutor Rodrigo. Isso. Hoje, atual secretário de Transporte. Rodrigo Vieira. E o secretário da Casa Civil, Fischer, né? Regis Fischer. 2 audiências públicas sobre a obra do metrô, que eles intitulavam Linha 4. Engenheiros, economistas, etc, etc. Rasgaram a Constituição, rasgaram as leis das concessões, tudo que não podia ser feito foi pegar a Praça General Osório, que era o fim da linha 1, batizar a Praça General Osório do início da linha 4. A concessão da linha 4 tinha sido pela encosta do Jardim Botânico, mudaram a origem, era o Morro de São João, levaram para Praça General Osório, quebraram a estação recentemente inaugurada para adaptar, para engatar a linha 4, fizeram o traçado por Ipanema e Leblon,
E pior disso tudo isso sem licitação. E a gente protestou. Metrô é bom? Evidentemente que é. Feito dessa forma, é uma tragédia. Ficou tudo tão armado que o Tatuzão está lá na Gávea. O Tatuzão está lá na Gávea enterrado. Porque o projeto já estava pronto para o Tatuzão fazer a curva, sair da Gávea e vir para o Largo da Carioca. Quando a prioridade no metrô não era essa, era fazer Estácio Carioca. Então, o que a gente tem visto ultimamente é o fracasso dessas políticas, né, pelo imediatismo, né, e pela corrupção. Então, o que a gente deseja, e eu reafirmo aqui, eu acho que a gente precisa ter esse caminho, mas é com muito critério, com muito cuidado, e não repetir essas experiências erradas. Bom, já falei muito, desculpa, presidente. Excelente. Está até com vontade de aplaudir. Obrigado, deputado Luiz Paulo. Passar a palavra aqui, daqui a pouco eu retorno para Maria Paula, que eu tenho certeza que ela quer fazer considerações. Quer fazer agora de uma vez, Maria Paula? Ou faz nas considerações finais, né? Melhor. Rodrigo Alvarez da Cisfer. É Cisfer? Ou... Isso. Rodrigo, é a única que está aí do Porto Açu, né? Vocês estão apostando que o Porto Açu vai funcionar. Isso, bom dia a todos. Rodrigo Diegues da Cisfer, a gente está nesse lote junto com o Porto do Açu e com a Concremate. A Cisfer, ela participou do PELC, ela participou do consórcio que foi contratado para desenvolver o PELC, o Plano Estratégico de Logística, que deu como um dos frutos todo esse trabalho de concessão, de estudo de concessões. Nós conhecemos bastante aquela região, já fizemos um estudo conceitual do traçado que foi usado como referência para a RJ 244, quando ela nem existia ainda como RJ 244. Então, nós conhecemos bem essa região, todas as condições técnicas para os estudos de engenharia, e estamos do lado também junto com o Porto do Açu, que vai ser fundamental para poder entender a demanda que essa rodovia vai ter no futuro para fazer os estudos de modelagem econômico-financeira. Sobre a preocupação com os pedágios e impacto na população local, essa é uma rodovia com característica muito própria, porque ela é uma rodovia Greenfield, e vai ser uma rodovia, espera-se, de acesso controlado. Então, o impacto do pedágio sobre a população local é bem diferente das rodovias dos outros lotes. Além disso, que eu gostaria de colocar como consideração, elogiar a comissão e o Propar pelo uso do instrumento do PMI. Um dos grandes desafios desse instrumento é justamente a simetria de informação entre quem está fazendo o estudo e quem está avaliando, sendo que, nesse caso, com todo o acompanhamento que está sendo feito desde o início do estudo, com todo o embasamento técnico que a Secretaria de Transporte já tem pelo PELC, que eu tenho certeza que a Maria Paula depois vai mostrar como foram escolhidas as rodovias, mostrar novamente para poder esclarecer as dúvidas, isso é um desafio que tem tudo para ser mitigado, porque do lado do governo eles têm capacidade para poder entender o que eles vão estar recebendo. Bom, e a gente espera fazer esses estudos, a gente focou, pelo menos a Cisfer e a Concremate focou só nesse trecho, por motivos óbvios. A gente, inclusive, a gente já tem experiência nesse trecho, a gente preferiu focar só nesse e estamos aguardando aí as decisões da comissão. Ok, obrigado, Rodrigo. Registrar a presença do David, aqui do mandato do deputado federal Glauber. Obrigado, David. Vereador de Maricá, Márcio Carvalho, está aqui. Vereador quer fazer uso da palavra. Maricá tem uma preocupação enorme, né? E que a própria Maria Paula destacou aqui, de seu lote mais complexo, que é o que tem maior número de população, que é o lote da Litoral, né? Lote Litoral Norte. Quer fazer uso da palavra, vereador? À vontade. À vontade não, 5 minutos no máximo. Bom dia, não vou me estender muito não. Mas realmente Maricá tem sofrido também com o descaso, com essa crise econômica, e nossa cidade vive hoje num momento bem diferente do estado, pelo volume que recebe de royalties, e a prefeitura tem investido até na rodovia
quando assim o DR libera, porque nós há muitos anos sofremos muito ali, principalmente com o descaso, construção de passarela, as coisas mais simples e básicas, até isso a gente tem sofrido. E a gente tem conseguido ali, com o recurso do município, alguns feitos. Tanto quando vinha para cá, a gente está percebendo muito a diferença. Quando se sai de Maricá, pega aquele trecho ali vindo para Rio do Ouro, São Gonçalo, toda a parte até de canteiro com o investimento que está sendo feito da própria cidade. Mas o que me preocupa muito é realmente essa questão do povo local. Ali tem aquela questão de pessoas muito humildes, que se houver um pedágio nessa região e não houver uma liberação para os moradores de Maricá não pagarem esse pedágio, vai se tornar inviável, porque o trânsito ali é muito intenso na própria cidade, né? Os moradores, eles utilizam muito esse ir e vir o dia inteiro. Então, fica a minha preocupação em relação à rodovia e, por um outro lado, a dificuldade de conseguir uma liberação, muitas das vezes hoje, junto ao DR, para se tapar até simples buracos na pista. A gente tem essa dificuldade hoje. Então, também a gente não pode se acomodar em não privatizar, em não ter a concessão, e também a gente também não pode permitir que nós, moradores, continuemos a sofrer com o descaso dos buracos em toda a rodovia. Falta de acostamento, quem transita por ali sabe que é muito grave e muito perigosa a pista, principalmente passando da entrada do Flamengo até a Serra. Então, a gente realmente entende a necessidade de uma melhora, e até já fica um clamor, peço a ajuda do nobre deputado, para que o DR facilite a nossa questão. A gente tem um hospital que vai ser um hospital referência na cidade, que a gente precisa de uma passarela até para poder inaugurar esse hospital, em frente ali, porque é uma rodovia de bastante velocidade, e a gente tem dificuldade, muitas das vezes, de conseguir autorização para a construção de passarelas, e isso já é um ponto também que a gente precisa muito da ajuda dos nobres deputados aí, e a gente conta realmente que, se for haver a questão da privatização ou concessão, que seja feito um estudo mesmo, que os moradores ali possam participar e que as pessoas entendam que ali existem muitas pessoas com um poder aquisitivo muito baixo também. Então, é isso. Muito obrigado, vereador. Já fica aqui a demanda para o DR, claro que não é do setor de Vossa Senhoria, mas que a gente possa estar dando trâmite nisso, vamos buscar aí uma forma. Maria Paula, suas considerações aí, após a fala do deputado Luiz Paulo também, e para que a gente já possa caminhar aqui para o final da audiência. Obrigada, deputado. Deputado Luiz Paulo, eu até dei a cópia da apresentação para você ter a oportunidade de ver o que eu apresentei antes da sua chegada. Sei que você estava lá no Fórum de Desenvolvimento, né? A nossa orientação é de que todo o valor que fosse possível de existir como outorga é de que transforme isso em menor tarifa ou em serviço adicional para os usuários, né? Então, eu acho que esse lado que o senhor falou, a gente está preocupado com ele e está refletido aqui. A pesquisa que você cita, eu acho que ela levaria um tempo maior do que o tempo do estudo. A gente já fez a pesquisa Origem e Destino, acho que ela levaria um maior tempo do que o estudo. No caso específico das rodovias, os trechos das rodovias que estão passando nas regiões populadas, a gente está pedindo, no escopo do estudo, que sejam feitas algumas avaliações, para a gente ver o que é melhor, inclusive a possibilidade desse trecho ter um trecho fechado com uma via para uso local mantida pela concessão, ou seja, para que esse usuário não fosse sujeito ao pedágio. Isso é uma das coisas que está sendo, a gente está solicitando que seja estudado, em todas elas. Então, por um lado, a gente está reduzindo, está vendo a possibilidade de reduzir alguns serviços
que eles são caros e pouco utilizados, que é ter o plantão de ambulância, que isso a gente pode substituir de ter uma rede Wi-Fi direto ali para poder chamar e ter câmera da concessionária para ela já acionar a ambulância dos bombeiros, do SUS, não é do SUS, é SAMU. Então, de ter um socorro rápido, teria a orientação visual para poder pedir o socorro, mas não ter o serviço de ambulância, é o serviço mais caro que tem. E aí, se você tira um serviço de um lado, você pode melhorar de outro, né? Então, a gente está pedindo, no nosso termo de referência, e essa é a orientação que vai ser dada para cada lote, que sejam avaliadas variáveis que possibilitem ter essa liberdade de circulação da população das regiões mais populadas ao longo da rodovia. É claro que a gente só vai saber lá no final, né? Mas, como eu falei aqui a gente vai estar acompanhando semanalmente todos os estudos, podendo corrigir rumos e dizer assim, isso aqui que o Estado está pedindo onera muito, então iria aumentar muito o pedágio, então vamos tirar. Essas decisões vão acontecer ao longo do período de estudo, para não chegar lá no final, deputado, e ser uma coisa inviável de ser listada. E há essa preocupação de melhorar a segurança das rodovias e, ao mesmo tempo, atender melhor o consumidor sem onerá-lo muito, né? E a gente sabe que o Estado não tem como fazer o investimento. O plano de recuperação fiscal nos coloca, pelo menos nos próximos 3 anos para 4, podendo ser renovado por um igual período, 3+3, sem condições de fazer novos investimentos. Então, nós sabemos desde o início que o resultado do estudo vai ficar pronto para ser oferecido para o próximo governo licitar, seja qual for, e o próximo governo não vai ter recurso para fazer nenhum investimento novo. Então, ele já encontra um estudo pronto para que possa botar na rua. Essa é a nossa ideia. Então, pensando no que é melhor mesmo para a população fluminense, né? Então, acho que essa é a visão que a gente tem para atender essa pesquisa casa a casa, residência em residência, seria um prazo muito maior, não dá para fazer em 4 meses. E as empresas, elas que estão atendendo ao nosso chamamento público, quando a gente fez divulgação, eu pessoalmente fiz 2 apresentações aqui no Rio, fiz uma em São Paulo para chamar potenciais modeladores para participarem, atenderem a nossa chamada pública, e todos eles eram unânimes em dizer assim, esse prazo é muito curto, 4 meses é um prazo muito curto, devia ser 6, mas a gente queria deixar um trabalho pronto para entregar para o próximo governo ainda esse ano, e com 6 meses ele seria mais difícil de ser concluído. A nossa intenção é a melhor possível e a gente espera estar contribuindo para toda a população e para o desenvolvimento econômico do Estado. Perfeito. Mais alguma consideração? Deputado Luiz Paulo? Maria Paula, olha só, eu falei que essas pesquisas domiciliares para rodovias com características muito locais, né? Quando são rodovias de ligação de municípios, e, enfim, com grande fluxo, como, por exemplo, a RJ-106, isso não se faz necessário, porque você vai trabalhar com rendas médias de uma região toda, né? Mas o que é importante, mesmo sem fazer nenhuma pesquisa, é que você pode... o que aconteceu aqui agora é normal comigo, viu? Eu sou realmente muito desastrado. É que você pode pegar algumas amostras, desagregar a amostra do próprio IBGE,
porque o nosso Estado, na medida que você vai andando para o norte, para o noroeste, e você sabe bem disso, a renda vai caindo, né? É totalmente diferente, é como fosse, vai caindo da capital para a Baixada, para Niterói, para São Gonçalo. Niterói não, Niterói é uma ilha de prosperidade, para São Gonçalo, e vai indo para o interior, essa renda vai caindo, né? E eu acredito que lá no PNAD do IBGE possa ter essa noção sem precisar fazer a pesquisa para ter uma modulação desse pedágio. Eu acho oportuno que realmente tem um leque de hipóteses já estudadas para o governador que chega aí, seja ele qual for. Espero que seja melhor do que o atual, né? Até porque qualquer governador que sentar na cadeira vai ter uma chance de êxito muito grande, né? Porque ele não vai conseguir ser pior do que o atual. Isso eu não estou ofendendo a Maria Paula, não, porque eu gosto muito dela, né? Mas eu acho que é oportuno, né? Porque uma das coisas que a gente mais cobra aqui do nosso Estado é que não existe mais planejamento nenhum. A Secretaria de Planejamento que existia era a Secretaria de Planejamento Orçamentário. Ela se fundiu com a Secretaria de Fazenda. Então, agora mesmo, que não tem nenhum planejamento estratégico, de nada. Você não está pensando o Rio de Janeiro, não é para um futuro longínquo, não. É como é que você vai suportar esses 6 anos, que já não são mais 6, são 5, de regime de recuperação fiscal, né? E a gente cobra isso em tudo, não só nos investimentos, nos próprios incentivos fiscais. Eu costumo dizer, tanto incentivo fiscal, e cadê o resultado? Aqui e ali pode ter dado certo, mas na média, não. Então, eu acho que uma das carências que o Estado tem e que tinha que desenvolver, e verifiquei que esta subsecretaria está sob o seu comando, imaginava que você fosse uma profissional muito habilitada na área de petróleo e gás, mas agora estou verificando também que, como os veículos são movidos a combustível, você também se tornou uma especialista em concessão. É necessário ter um programa assim, é necessário para deixar para o próximo governo. Até porque, se ele quiser fazer alteração, reformular, aprofundar, ele já parte de algo que está posto, né? Então, eu acho oportuno e queria também aqui parabenizar o jovem deputado Anderson, porque teve a percepção de ver a importância desse programa e de também se entrar nas contradições imensas que esse programa tem, até porque ele é um deputado que tem voto nos 92 municípios, mas a base mesmo é região serrana, né? Não só Friburgo, região serrana, norte, noroeste, fluminense. E como a minha origem, deputado Anderson, foi o DR, né? Quando lá entrei na Guanabara, primeiro no DR da Guanabara em 65, depois para o DR do Rio de Janeiro, 15 de março de 75, com a fusão, a perda de capacidade do DR é total e absoluta. Total e absoluta. O DR praticamente não tem mais capacidade de recapear uma rodovia. O DR não tem mais frota mecânica para fazer nenhuma obra. O corpo técnico está todo
envelhecido, não há mais concurso público para fazer a transferência do conhecimento. Quando o vereador está ali a reclamar, ele tem absoluta razão. Ele está reclamando que nem delegar a prefeitura para construir passarela está delegando. Ele está reclamando que nem tapar buraco está tapando. E não é Maricá, não. Se o senhor andar agora na linha vermelha, está uma petição de miséria, né? Então, eu queria registrar, porque se não tiver essas parcerias, se a gente for contar só com a administração direta e novos investimentos, a gente realmente está numa situação muito difícil. Então, parabenizo Vossa Excelência pela essa audiência pública. Eu que agradeço pela aula de Vossa Excelência, do qual sou fã e considero o melhor deputado dessa casa. Bem, só alguns encaminhamentos, eu queria até combinar aqui com a Maria Paula, com os demais, né? Prazo agora, cerca de 20 dias para finalizar essa etapa, depois 4 meses, como que fica esses prazos, próximos passos? São uns 20 dias para a comissão finalizar a análise e fazer um relatório de recomendação ao Conselho Gestor, mais uma semana para encaminhamento dos documentos ao Conselho Gestor, depende das agendas. Então, eu acho que em 30 dias a gente deve ter autorização para início de estudos. Ok. Aí são 4 meses. E aí você considera que essa casa deveria... quer dizer, estou só consultando a casa aqui, que obviamente que vai decidir, mas você considera que seria interessante essa casa estar fazendo esse acompanhamento, porque a gente também quer antecipar problemas, né? Então, ou seja, essa casa deveria... Qual o prazo que você acha que seria importante essa casa estar retornando esse tema? Deputado, vamos fazer o seguinte, quando os estudos estiverem autorizados, a gente podia deixar eles fazerem uns 30 dias de estudo, aí vão apresentar para a gente, e aí o que tiver dessa apresentação a gente pode trazer aqui para vocês conhecerem, porque vai no par e passo do que o Estado já vai estar acompanhando também. Perfeito, e a gente também tem a possibilidade de dar indicativos. Eu acho que a ideia do deputado Luiz Paulo, ela, da pesquisa, ela é importante. Eu considero que a outorga é um problema que corrigido, né? Eu acho que a gente pode também tentar corrigir esse problema desses estudos. E aí, ao Porto Açu, tranquilo, não tem problema, porque é o único que é o lote, é o único lote totalmente diferente dos demais. Os outros 3, acho que vejo 2 complicadores, que é o lote do litoral norte e o lote do noroeste. Esses 2 impactam mais, né? Principalmente o litoral norte em população, né? Deputado Luiz Paulo também está aberto aqui para encaminhamentos. Então, seria importante a gente também estar possibilitando entender, acompanhar, para até fazer uma avaliação mais correta, né, em tudo que está acontecendo, para que a gente possa estar entregando para um próximo governo, quem quer que seja, melhor do que esse com certeza será, algo mais interessante. Só mais uma última coisinha, também de insucessos. Vou dar aqui, por exemplo, 2 exemplos. Rio-São Paulo. Você tem um posto de pedágio em frente a Itatiaia. Perímetro urbano está fechando o posto de pedágio, está chegando ali. Itatiaia está dividida pela Rio-São Paulo, né? A Itatiaia originária, onde tem o seu centro urbano, e a Itatiaia de Penedo, de Mauá, apesar de Mauá ser Resende, mas a estrada que acessa a Itatiaia. Se esse posto de pedágio, quando fosse locado, fosse 20 quilômetros para trás, em Queluz, em instalações lá abandonadas, que acho que do próprio DINIT, o problema urbano não estava criado. Segundo, 040. Quantos problemas, quantos fechamentos de estrada tivemos no pedágio de Xerém? Porque estava ali, na entrada de Xerém. Na hora que jogou o pedágio mais para trás, e aí não foram 20 quilômetros, talvez 5, o problema se resolveu.
Então tem que ter muita sensibilidade para você escolher o posto de pedágio. E não simplesmente achar que tem um alargamento da estrada naquele ponto, vai ser naquele ponto, porque aí pode ser um ponto que vai criar um problema com a trama urbana imensa. Eu acho que isso também é bastante importante, que é uma experiência que mostra que foi obrigado depois ter muitas lutas, até que se mudasse o local, que é mais custo, né? O senhor tem toda a razão, deputado. A comissão que vai fazer o acompanhamento dos estudos, eu acho que eu não falei aqui, ela é formada pela Casa Civil, PGE, DR, Secretaria de Obras, Secretaria de Transportes, AGRIO, Meio Ambiente. Hoje surgiu aqui a indicação de se incluir a Secretaria de Agricultura. Então, eu acredito que a experiência que esses órgãos têm vai vir para a mesa nas reuniões dos estudos, porque, como o senhor bem disse, meu negócio é energia, né? Eu estou aqui no meio de campo para fazer com que a concessão saia, mas o meu conhecimento profundo em energia, esse de transportes, eu conto com as outras secretarias e os órgãos adequados. Perfeito, Maria Paula. Então, provavelmente no final de agosto, início de setembro, a gente volta a se encontrar aqui para poder fazer essa avaliação. Fico feliz com a possibilidade da inclusão da Secretaria de Agricultura. O Estado do Rio de Janeiro não pode continuar renegando a importância que a agricultura tem para esse Estado em termos de desenvolvimento econômico e social, principalmente numa agricultura que é muito baseada na agricultura familiar. Então, isso tem que ser considerado, tem que ser ponto fundamental nessas questões, e aí não falo apenas pela região, né, norte e noroeste, mas principalmente por ela, porque é de onde sai grande parte da produção para a capital do estado do Rio, para a capital aqui no nosso estado. Também considero que tudo que a gente puder fazer para ter desenvolvimento econômico deve ser feito, mas também devemos sempre estar pensando nesse equilíbrio com o social e no equilíbrio econômico-financeiro, não só para as empresas, mas que o equilíbrio econômico-financeiro possa ser, acima de tudo, para a população. Estou cansado dessa história de equilíbrio econômico-financeiro, só quando é para a empresa, e aí quando a empresa lucra muito, ninguém fala em equilíbrio econômico-financeiro para a população do Estado. E para finalizar, fico também feliz, né, que esteja sendo um processo passo a passo, com muito cuidado, sem uma pressa para que seja feito dentro deste governo que está terminando, porque além de ser um governo, e aí não falo, tem muitas pessoas técnicas, idealistas dentro do governo, isso a gente tem que admitir, abre esse parênteses com todo carinho, né? Mas em termos políticos é um governo que é igual ao time de futebol que cumpre tabela, né? Está rebaixado, mas está cumprindo tabela, tira ponto daqueles. Que possa tirar ponto dos times de São Paulo, mas não tire ponto dos times do Rio de Janeiro, e aí eu digo, não tire pontos da população fluminense nessa reta final, no seu finalzinho para ser rebaixado para a segunda divisão. Então, nesse sentido, a gente declara encerrados os trabalhos. A próxima reunião da Comissão de Assuntos Municipais acontece na segunda-feira, em Nova Friburgo, para tratar da Rota 116. Obrigado.